texto que nós lemos aqui em Marcos fala que era já tarde e Jesus disse: passemos para a outra margem. Diga assim: passemos para a outra margem. Quem foi que convidou os discípulos? Jesus. Quem crê que Jesus é Deus e que Deus é fiel? Se Jesus falou, está falado, irmão. Se Jesus disse, está dito. Se ele disse: passemos para a outra margem, qual era o resultado? Você já sabe. Se o Senhor fala para você ir para tal lugar, se Ele falou, você vai chegar nesse lugar que Ele determinou. Se Ele disse: você vai realizar essa obra, então você vai realizar essa obra, porque foi Ele que falou para você que você ia realizar. Ele disse: vamos passar para outra margem, vamos para o outro lado. Mas o que aconteceu? E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Mas aí se levanta um grande temporal, ou seja, uma tempestade, e as ondas se arremessavam contra o barco, e fala o seguinte: de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Situação desesperadora. Eu lembrei aqui quando eu fui para Salvaterra, e a gente se acostumou a ir para Salvaterra, Ilha do Marajó, e teve um retorno nosso que deu aquela maresia violenta, daquela que a água cobria o barco, muita desesperada, vomitando, tentando segurar as coisas, e eu ali, de boa, né? De boa. E a Kênia falou assim: como é que tu consegue ficar assim? Eu falei: rapaz, nem eu sei explicar. Nem eu sei, né? Mas era agoniante ver, né? E as águas cobriam os carros, que era uma balsa. Terrível sensação. E eu vi realmente. Depois dessa viagem, a Kênia não quis nem saber mais de Salvaterra. E é bom, ela gosta de lá. Terra boa lá, é muito legal, mas ela não quis mais. Talvez só de helicóptero que ela vai lá agora. Mas é desesperadora. Agora é interessante porque Jesus, quando fala bora para outra margem, e isso se levanta. E aqui nós aprendemos uma coisa, irmãos. O fato de Deus te mandar fazer algo, que você está em obediência ao Senhor, não significa que não vai ter desafios, que você não vai enfrentar dificuldades, que não vem conspirações. E aqui é muito claro. Jesus estava no barco junto com o discípulo. Diga assim: Deus está conosco. O Senhor está conosco, irmão. Nós somos o seu povo, nós somos a sua noiva. Ele garantiu: eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Então não há uma ilusão de que vai ser tudo tranquilo, tudo fácil. Não, vai surgir adversidades, circunstâncias contrárias. Mas nós temos a presença de Deus conosco em todo o tempo. E Ele disse: eu vou com vocês. Você vai conseguir chegar na outra margem. Você vai conseguir completar o que eu te mandei fazer. Alguém pode dar um glória a Jesus bem forte? E aconteceu o que? Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava descansando. E Jesus estava ali, tranquilo, sem sentir aquela ventania. E aqui nós aprendemos uma grande lição, queridos. Porque nesse momento os discípulos, eles estavam ali, agoniados, desesperados, com medo. O texto fala que eles tinham medo. E eles fizeram uma coisa muito certa: eles foram despertar Jesus. Eles foram chamar por Jesus. Uma coisa é certa: quando nós estamos ocupados, trabalhando, carregando tudo, Jesus está descansando. Deus está descansando. Deus não opera enquanto eu estou agoniado, tentando resolver tudo com a minha força. Eu não sei por quanto tempo eles ficaram tentando ali de alguma forma sobreviver sozinhos. Eu não sei quanto tempo levou para eles se tocarem e chamarem Jesus. Mas muitas pessoas, a última coisa que eles fazem é buscar a Deus. É interessante. Eu me recordo aqui de um rei
rei chamado Asa. Asa, ele representa o tipo de pessoa que começa bem, mas que termina mal. Você vai ler essa história no livro de Crônicas e também no livro de Reis. Asa foi o homem que começou bem. Ele começou com temor a Deus e obediência ao Senhor. Ele fazia tudo o que a Bíblia dizia, e ele prosperava. A Bíblia fala que o Senhor estava com ele, e ele prevalecia contra os reis inimigos. Mas a soberba entrou no coração desse rei. A arrogância dominou o coração dele. E um dia ele levantou a mão contra um sacerdote. E por causa que ele se levanta contra uma autoridade de Deus, ele começa a cair. A soberba precede a queda. A soberba precede qualquer ruína. Aonde tem ruína, é um alerta. Aonde tem decadência, falência, é um alerta. Houve soberba. E esse homem, ele não se arrependeu. A Bíblia fala que ele adoeceu, e mesmo no leito de morte, ele não buscou ao Senhor, por causa do orgulho, da arrogância. Não são poucos que estão perecendo, sofrendo, mas que não se voltam para Deus por causa do orgulho. Então isso é muito natural. O homem, ele tem capacidades, todos nós temos habilidade, nós temos talentos, nós temos inteligência. Mas o que a Bíblia nos aconselha? Não se estribe no teu próprio entendimento. Ou seja, não te apoia no teu próprio entendimento. Não faça leis para você. A Bíblia fala para nós confiarmos no Senhor, para nós entregarmos tudo ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quando eu estou me esforçando sem contar com a ajuda de Deus, sem chamar pela ação poderosa de Deus, eu vou cansar. Cristãos que estão cansados é porque eles ainda não deram um passo de fé. Homens que estão desmaiando em suas almas é porque eles ainda não deram um passo de dizer: Deus, peleja por mim. Deus, eu coloco em tuas mãos essa causa. E ainda não chamaram. E eles viram essa situação aqui, a situação desesperadora. Então, quando nós assumimos o controle, queridos, Deus descansa. E nós temos a tendência de querer controlar as coisas, irmãos. E existem coisas que você não controla. Aliás, muitas coisas. Por exemplo, eu não controlo o que você pensa. Você não controla o que ninguém pensa acerca de você, filho. Quantas pessoas não vivem, não desfrutam, porque eles estão demais preocupados com o que os outros pensam. Você não consegue controlar o pensamento de ninguém. Deus, que pode controlar, Ele não controla. Ele pode, Ele é onisciente, mas Ele deu o livre-arbítrio para o homem. O homem tem esse poder de escolha. Então você e eu precisamos entregar o controle para Deus, irmãos. Totalmente. Entrega o controle da tua vida ao Senhor. E aí, o que vai acontecer? Quando despertam Jesus, o que aconteceu? Jesus confronta eles. Leia comigo. Olha o clamor deles: Mestre, não te importas que pereçamos? Isso aqui é mais uma murmuração do que uma oração, irmão. Lembra de Marta? O que ela disse para Jesus? Tu não te importa que Maria fica aí trabalhando? Essa é uma fala de murmuração, de gente que está cansada, de gente que está se sentindo sozinho e que os outros estão indiferentes. Não te importa, não te incomoda. E aí vem os julgamentos, né? A apatia, a gente indiferente. E nós estamos vivendo uma época de muita indiferença de verdade, de muita apatia, onde infelizmente estamos perdendo a sensibilidade. Lembra da parábola ali do bom samaritano, do levita que passou direto, do sacerdote que passou direto? E quem foi que acudiu aquele homem de Samaria?
Aliás, não era um samaritano, era uma pessoa que estava andando. O bom samaritano é a pessoa que acudiu. Era uma pessoa que não tinha religião, entre aspas, mas que tinha compaixão. Nós vivemos uma época de falta de sensibilidade. Você já viu, talvez, alguns alertas com relação ao celular? Como está sendo sério, nós ficamos, às vezes, no mesmo espaço, ocupando a mesma sala, mas cada um com seu iPhone ou smartphone, e não tem relacionamento. Crianças estão sendo roubadas, literalmente, por homens malignos, por causa que a mãe está ali olhando o telefone. O ladrão passa, leva a criança. Uma das coisas que mais cresce é o tráfico de criança. Está terrível. Isso é um fato. A falta de sensibilidade, que é simplesmente uma consequência, um reflexo da falta de compaixão. Mas volta para cá, irmãos. Volta para cá. Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele é o Pai da consolação. A sua misericórdia dura para sempre. Deus não é indiferente, Ele se importa com os seus filhos. Deus, Ele tem homens e tem mulheres que têm um coração voltado para Ele e que manifestam também a sua graça a outras pessoas, que olham com graça para as pessoas que estão assim, abandonadas, desamparadas. Aliás, quando nós lemos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós aprendemos com ele como tratar as pessoas, e não é da mesma forma. Paulo fala que o insubmisso precisa ser confrontado. Diga assim para ficar bem legal: o insubmisso precisa ser confrontado. Ou seja, o rebelde precisa ser confrontado. Ele fala assim: ampara aqueles que estão fracos. O fraco precisa ser ajudado, ele precisa ser amparado. Nós aprendemos sobre isso. O tratamento não é o mesmo para todos. Aliás, em alguns aspectos sim. Sejam longânimo para com todos. Ou seja, tenha paciência com todos. Talvez essa seja a maior virtude dos cristãos: paciência. Esperar com paciência, ser paciente para com as pessoas. Os coléricos sofrem mais com isso. Meu Deus. Jesus, ele foi despertado, e quando ele se levanta, e ele despertando, diga assim, e ele despertando. Alguém hoje está aqui nessa noite clamando por Jesus, e Deus está levantando-se. Deus se levanta para ver o que se passa sobre a terra. Quem já leu o Salmo 113, o Salmo, ele fala exatamente isso, que não há Deus como o nosso Deus. Ele se levanta do seu trono para levantar. Olha só, ele se levanta e vê o que acontece na terra, e ele ergue, ou seja, ele levanta, ele exalta aqueles que estão no monturo, ele levanta o necessitado e faz com que assentem junto aos príncipes do seu povo. Eu amo essa mensagem. Todos os dias Deus está levantando alguém. Todos os dias Deus está exaltando alguém. Deus está dando vitória para aqueles que estão se humilhando na sua presença. Aqueles que se humilham serão exaltados. Glória a Jesus. Despertando, repreendeu o vento, e a Bíblia fala: e fez-se grande bonança. Você pode profetizar para alguém nessa noite: vem grande bonança para você. Mas profetiza ativando a fé desse irmão: vem grande bonança para você. Deus está falando com alguém que está passando uma tempestade na sua vida. Alguém aqui está precisando que Deus use a minha voz nessa noite para dizer: está vindo grande bonança sobre a tua casa, está vindo grande bonança sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. E essa é a verdade. Quando Jesus assume o controle, então nós descansamos. Quantos estão colocando na mão de Deus hoje todas as coisas? Receba descanso na tua alma, receba paz no teu coração.
A única forma de você entrar no descanso é você entregando tudo na mão de Deus. Ele assumiu, aí houve bonança. Quando Jesus assume, os discípulos descansaram, houve paz, e aí houve alegria. Eles ficaram admirados. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Eu acho lindo isso aqui, porque Jesus, primeiro ele faz um milagre, depois ele faz um discipulado. Acho maravilhoso isso. O que isso significa, pastor? Deus está te abençoando e depois ele vai te ensinar. Deus, ele vai mudar a tua sorte, a tua história, depois ele vai te dizer: olha, tu deveria, na próxima vez tu vai agir dessa forma, meu filho. Não era para tu ficar desesperado. Não, era para você fazer o que eu fiz. Então eu fiz, agora então aprende. Da próxima vez, não fica desesperado. Age logo, entrega na minha mão e entra no descanso. Achareis descanso para a vossa alma. Glória a Jesus. Aleluia. Então é isso, nós encontramos paz quando deixamos tudo no controle de Deus. Diga assim: Deus, eu entrego tudo a Ti. Assume o controle da minha vida, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Agora uma outra lição que eu aprendo aqui nessa passagem, porque tanto Marcos quanto Lucas, eles registram, eles na verdade escrevem e organizam. Jesus acalma uma tempestade assim que aparece aqui de negrito para mim. E aí depois vem a cura do endemoniado Geração. Aquela tempestade, aquele levante, aquela adversidade, ela denunciava algo extraordinário que ia acontecer. Os demônios sabiam para onde Jesus estava indo e o que Jesus ia encontrar lá. Os demônios não queriam deixar aquele homem o Geraseno, né? Que ele fala assim aqui, o Geraseno. Algumas versões falam Gadareno, aqui fala Geraseno. E eles então tentaram intimidar. Eles tentaram neutralizar, impedir com que Jesus chegasse lá. Mas uma coisa é certa, Jesus disse: passemos para outra margem. Diga assim: passemos para outra margem. Eu não sei para onde Deus está te conduzindo, mas Ele vai te levar até chegar lá. Eu não sei qual a visão que Deus te deu, o sonho que Deus colocou dentro de você, mas Ele está te conduzindo. E pode se levantar demônios, causando tempestade, dificuldade, mas você vai chegar lá. Vai dar certo, porque Deus é quem disse. Então Ele está contigo, vocês vão chegar juntos na outra margem. Eu estou vendo essa cidade sendo sacudida pelo poder do Evangelho. Eu estou vendo famílias sendo salvas e libertas pelo poder da glória de Deus. Eu estou vendo casamentos sendo restaurados pelo poder da graça de Deus. Vai vir levante, vai vir, mas nós vamos chegar lá. Glória a Deus. Os desafios apenas denunciam que Deus está fazendo algo grande. Os problemas que surgem, eles apenas revelam a sabedoria que Deus vai te dar para você resolver problemas. Posso crer dessa forma, queridos? Porque Ele vai, e quando Ele chega, entremente chegaram a outra margem, aleluia. Eles chegaram, irmãos. Fala para o teu irmão assim: você vai chegar lá. Glória a Deus. Você consegue visualizar? Você já consegue se enxergar vivendo o melhor de Deus na tua vida? Você já consegue se imaginar vivendo o cumprimento de promessas e profecias de Deus na tua vida? Aleluias. Bom, todos nós temos de Deus promessas. E eu comecei falando: em Cristo Jesus tudo é sim, é o amém. Ele é fiel, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que cumpre o que Ele fala. Eles chegaram, e quando eles desembarcaram, o texto fala: a terra dos Gerasenos, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros
ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. E o texto fala, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Meu Deus, que situação! Esse homem era possesso. Esse homem vivia oprimido. Imagina, uma família vivia em sofrimento. Interessante que ele era conhecido. O texto fala, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Era uma situação impossível. Só o poder de Deus podia mudar a sorte daquele homem. Os demônios sabiam disso. Eles tentaram de alguma forma intimidar. A intimidação é uma arma que o diabo usa. Mas deixa eu falar uma coisa. Nós não recebemos espírito de escravidão. Nós recebemos um espírito pelo qual clamamos, Abba, Pai, para não vivermos atemorizados. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus, ele reina sobre nós. Ele venceu na cruz do Calvário. E o texto fala, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos mortos, ferindo-se com pedras. Quantos estão se ferindo? Quantos são aqueles que estão se machucando, se autoflagelando? Permita-me fazer aqui uma alusão nesse momento. Não são poucos que estão se autoflagelando, que estão se envenenando, que estão se machucando, e também ferem outro. Pessoas feridas ferem outros. Terrível. Pessoas feridas se ferem mais ainda. Mas deixa eu falar uma coisa, não alimente feridas em você. Busque a cura. O Senhor, ele é Jeová Rafa, o Senhor que sara as tuas enfermidades. Ele é o Deus que liberta de toda a opressão. E aquele homem de longe viu Jesus, ou seja, o espírito imundo que estava sobre ele, quando viu Jesus, correu e adorou. A Bíblia fala que os demônios, eles temem e tremem. Eles temem e tremem. E ele se prostra e exclama em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Por que os demônios disseram isso para Jesus? Eles conhecem a Bíblia, eles sabem do juízo final, eles sabem que o tempo do juízo final é determinado, e aquele momento não era ainda o final. Então na cabeça deles, ele fala assim, Jesus, ainda não é hora do nosso juízo, por que tu não estás nos atormentando? E o que Jesus fala para aqueles demônios? Jesus disse, espírito imundo, sai desse homem. Espírito imundo, larga a vida desse homem. Jesus está dizendo para demônios nessa noite, e esses demônios estão ouvindo o comando de Deus, sai da vida desse homem, sai da vida dessa mulher. Nessa noite Deus está despedaçando cadeias, Deus está desfazendo opressão e pondo em liberdade presos em nome de Jesus. Alguém nessa noite está profetizando sobre a tua família, e o milagre de Deus está acontecendo. Quando Jesus disse isso, aí o demônio pergunta, aliás, Jesus pergunta, qual é o teu nome? Ele fala, legião é o meu nome. Estudiosos falam que uma legião tem 6.000 soldados. Essa pessoa carregava dentro de si 6.000 demônios. Não era um, nem três, eram 6.000 demônios. Por isso que ele se comportava dessa forma. Nada conseguia detê-lo. Correntes, cadeias, prisões, nada. Eram tudo destruídos. E ele então fala o seguinte para Jesus. Ele clama encarecidamente que os não mandasse para fora do país. E ali passava uma manada de porcos. E eles rogaram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E aí Jesus permitiu, interessante. Jesus permitiu. Por que Jesus permitiu
que os demônios fossem para os porcos? Por que Jesus permitiu que os demônios destruíssem aquela empresa? Para quem não sabe, deixa eu te dar essa informação aqui. Os judeus não comem porcos, por causa da lei. Os porcos são impuros, são considerados imundos. Mas os outros povos não, os cananeus, o povo ali de Canaã, de modo geral, né? Eles comem porco, comem o porco. Então o judeu, como é bom de negócio, todo judeu é bom de negócio, eles passavam a criar porcos para quê? Para vender, para ganhar dinheiro. Samaria foi uma cidade mista. Samaria era uma mistura de povos. E aí havia esses empresários, os criadores de porcos. Interessante que aqui nós aprendemos uma grande lição, irmãos. Jesus liberta esse homem. Jesus fala: tudo bem, pode ir para lá, vão para os porcos. Aí os porcos se precipitam e morrem. Isso aqui nos fala que libertação tem um custo, libertação tem um preço. E eu não estou me falando só de jejum, de oração, não, de uma vida de renúncia. Não, não, tem preço, irmãos. Pessoas de sucesso, homens e mulheres bem-sucedidos, eles sabem que existe um preço. Agora, uma coisa interessante aqui é que muitas vezes nós queremos a libertação das pessoas, nós queremos a transformação da cidade, de famílias, mas nós não queremos desconforto, nós não queremos que mexa com a gente. Irmãos, eu ouço pessoas direto. Se eu perguntar assim, quantos querem ser usados por Deus, ninguém fica de braços cruzados. Todo mundo quer ser usado por Deus. E tem muitas oportunidades de como sermos usados por Jesus. Mas o fato é esse: existe desconforto. Foi desconfortante, desconfortável para aqueles empresários. Então nós não queremos muitas vezes mudar. Nós não queremos que nos desacomode. Nós gostamos de ficar acomodados em zona de conforto. Talvez um dos principais inimigos do sucesso seja a zona do conforto. É o comodismo. Mas preste bem atenção. Nós precisamos entender uma coisa: a libertação, ela tem um preço. Quando você lê os versículos seguidos, os Gerasenos rejeitam Jesus. Os Gerasenos rejeitam Jesus. Como assim? Jesus libertou o homem. Eu acredito que essas pessoas queriam a libertação desse homem, sim ou não, pessoal? Eu acredito. Mas depois que Jesus libertou aquele homem, eles falam o seguinte: Jesus, sai fora, vai embora daqui, nós não queremos. Por quê? Porque teve prejuízo financeiro. Jesus mexeu. Preste bem atenção nesse ponto aqui. Deus quer fazer algo na tua vida tremendo, irmãos. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Essa é uma história, ela não é verídica, é uma ilustração. Um homem precisando de provisão financeira, de um milagre. Ele encontra uma mulher, e essa mulher tinha uma joia muito preciosa. Ela tinha algo muito valioso, que mudava a vida de qualquer pessoa. E esse homem pede para essa mulher aquela joia, e ela dá aquela joia para aquele homem. E ele sai. Depois ele volta, e ele fala assim para ela: eu quero que você me dê o que te levou a me dar a joia. Esse homem teve um discernimento, uma percepção de valores. Ele estava com a vida resolvida financeiramente, mas ele fala assim:
o que essa mulher tem levou ela a me dar isso. O que ela tem vale muito mais do que essa joia. Ele volta e fala: eu quero que você me dê isso que te levou a me dar essa joia. Diga assim: libertação tem um preço. Deixa eu falar algo para você aqui. Fazer discípulos, desenvolver qualquer ministério que transforma a vida, vai ter desconforto. Você vai ser, de alguma forma, desprezado. Você vai ser incompreendido. Isso é um desconforto, mas é um preço que vale a pena. O que está dentro de você vale mais do que as coisas. Só que esse povo não entendeu isso. Então eles falam: Jesus, vai-te embora. Jesus, onde tu entra, os porcos, eles ficam doidos. Existem muitas pessoas preferindo ficar com os porcos do que com Jesus. Existe muita gente preferindo ficar com os porcos do que com Jesus. Eu estou aqui hoje para te encorajar a deixar os porcos. Você sabe que porco é gostoso. É uma das carnes saborosas, né? Mas não estou falando disso aqui. A Bíblia fala que aquele que se desvia é igual a porca lavada, que volta a revolver-se na lama. Quantas pessoas estão revolvendo-se na lama? Estão preferindo viver como porcos, ou com os porcos. Jesus, Ele quer, e Ele está fazendo isso. Vidas estão sendo libertas. Você já ouviu falar em retaliação? Contra-ataques? É um assunto que nós estudamos em batalha espiritual, e é verdade. Não é conversa de gente que quer ser espiritual. Não, é verdade. Existem contra-ataques, existe retaliação. Eu peço que todo mundo ore por mim, pela minha esposa e meus 2 filhos, e ore pelos meus cachorros. Um dia desse morreu 5 galinhas. Eu falei: rapaz, vou ter que começar a orar pela galinha também. Morreram 5 galinhas, morreu. Eu falei: como assim? Aí eu lembrei que tu não pediu oração pela galinha. E não dá para comer, né? Vai saber do que ela morreu. Se eu tivesse visto. E eu falei: rapaz, vamos orar. Então a retaliação, o contra-ataque, nós vimos aqui. Nós vimos aqui, irmãos. Os demônios se levantaram causando tempestade. Jesus fez um milagre, os discípulos experimentaram algo tremendo. Jesus entra na cidade, liberta um homem que estava a vida toda oprimido. Esse homem ficou liberto. A Bíblia fala que eles viram o homem em são juízo. Tremendo isso aqui, irmãos. Nós estamos vendo e vamos ver muito mais pessoas sendo curadas, sendo libertas em nome de Jesus. Pessoas vivendo o propósito de Deus. Mas isso não quer dizer que não vai ter contra-ataques. Jesus foi praticamente expulso dessa cidade. Foi mandado embora. Eles não tiveram sensibilidade que a libertação daquele homem era mais importante do que os porcos. Irmãos, a salvação de almas é mais importante do que as riquezas materiais. Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Para onde eu estou investindo? Como eu estou administrando o meu tempo, os meus talentos, as minhas habilidades, os recursos? Que a nossa vida seja consagrada ao Senhor Jesus. Que os nossos recursos sejam para investir no reino de Deus. Vidas serão libertas a cada dia, irmãos. O tempo todo. É claro que os Gerasenos não tiveram revelação, mas para nós que temos a revelação, é uma alegria ver pessoas sendo libertas. Nós nos alegramos em ver Deus manifestar a sua glória
e transformar vidas. Deus está fazendo grandes coisas na terra. Nações estão sendo impactadas com o Evangelho. Os muçulmanos estão se convertendo a Jesus em massa. Mas só que muitos missionários lá atrás morreram, perderam vidas. Quantos pastores hoje sofrem de burnout? Eu participei de uma pesquisa e terminou esses dias sobre a ansiedade, burnout e depressão no meio eclesiástico, pastores e sacerdotes de modo geral. É alarmante. São homens e mulheres de Deus que se entregam e que sofrem muitos contra-ataques e que muitas vezes não recebem a ajuda necessária. Isso me chamou a atenção. Eu comecei a estudar, já tenho um tempo que eu estudo sobre alta performance, sobre o desenvolvimento humano, para ajudar líderes, porque um líder, ele é muito importante. O líder, ele é imprescindível na transformação de uma cidade. Quem fala isso é Jesus. Ele fala o seguinte: as ovelhas, aliás, as pessoas são como ovelhas desgarradas. Roguem ao Senhor para que Ele envie ceifeiros. Ou seja, roguem a Deus para que Ele mande pastores. As pessoas precisam ser apacentadas, mas apacentar tem implicações, tem retaliação, mas vale a pena perseverar em servir o Senhor. Vale a pena. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar em pé. Nós vimos aqui nessa noite que quando nós colocamos na mão de Deus, nós descansamos. Quando nós entregamos na mão do Senhor, nós entramos no desfrute, nós desfrutamos. Estudiosos falam, alguns estudiosos falam que o primeiro pecado não foi propriamente a desobediência, foi não desfrutar. Então desfruta em nome de Jesus. Desfruta do que Jesus conquistou na cruz do Calvário para você. Na cruz Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a morte. Foi ali, Ele venceu. Por isso nós somos mais do que vencedores. Nós aprendemos aqui que adversidades, problemas, Satanás tentando intimidar, mas também revela apenas o que Deus está fazendo. Denuncia o propósito da grandeza de Deus na tua vida. Quantos conseguem se enxergar fazendo coisas grandes? Quantos conseguem reconhecer: Deus está me capacitando? Quantos Davi nós temos aqui nessa noite? Quantos matadores de gigantes nós temos aqui nessa noite? Quantos estão vivendo para conquistar as promessas do Senhor, para tomar posse daquilo que Deus deu para suas vidas? Nós vimos aqui que a libertação de uma pessoa tem um preço. E interessante que aquela cidade não se alegrou. Eles não ficaram felizes. Olha para mim aqui. Tem gente aqui hoje que está sendo incompreendido na sua casa. Você está sofrendo retaliação, sendo ridicularizado, desprezado por causa da tua fé, da tua dedicação. Tua esposa não te compreende, teus filhos não te compreendem. Deixa eu falar uma coisa para você. Ama a Jesus. Por quê, pastor? Porque a tua fé, ela vai trazer salvação na tua casa. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Fica firme, aguenta firme, porque o Senhor está operando na tua casa. Esse levante está tentando te intimidar, mas você recebeu o espírito de poder, de amor e moderação. O Senhor está contigo, e nenhuma arma forjada vai prevalecer, vai prosperar contra a tua vida. Essa é a herança do Senhor. Feche teus olhos por um momento. Coloca a sua mão no teu coração. Faz a tua entrega nessa noite. Deus quer que você desfrute. Deus quer que você entre nesse tempo de paz em tua vida.